Câmbio automático para você que quer pegar um carro com este equipamento tão interessante, mas tem dúvidas sobre o funcionamento, quais as formas corretas de utilizar esse sistema, o que evitar, o que você não deve fazer em um carro automático. Vamos falar tudo em detalhes para você dirigir seu carro automático da melhor forma possível. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Bate-Papo Automotivo agora também tem um site, onde passamos várias informações interessantes sobre vários veículos aí do nosso mercado, ficha técnica completa, falamos de conjunto mecânico, cesta de peças, todas as informações necessárias para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem. E lá no site, inclusive, tem muita coisa além do que eu falo aqui nos vídeos do canal. Então, dá uma conferida lá depois, vou deixar no comentário fixado o link e também na descrição para você dar uma olhada lá, conto com você. E a primeira dica importante aqui, já na hora que você for começar a colocar esse carro em movimento, é ter conhecimento ali das posições da alavanca, né? Praticamente todos os automáticos, seja a tecnologia mecânica que tiver ali embaixo, tem as mesmas posições principais ali, né? Então, tem o P de parque, né, que é estacionar, N de neutro, R de marcha ré e o D de drive para você deslocar com o seu carro, não é verdade? E praticamente todos os câmbios automáticos de todos os carros aí, quando você vai mudar a alavanca de posição, você tem que observar se não tem ali nenhum botão, nenhum dispositivo atrás da própria alavanca que você tem que pressionar para poder movimentar essa alavanca. E vários outros carros também, além do dispositivo do botão para você apertar para mudar a alavanca, você também tem que pisar no pedal de freio. Então, se você não fizer isso, a alavanca não sai ali da posição parque para você começar a dirigir, né? E também vários veículos mostram um aviso ali no painel, né? Seja por um símbolo ali no quadro de instrumentos ou até mesmo aparece escrito no computador de bordo nos carros que tem esse sistema, indicando que você tem que pisar ali no pedal de freio para tirar da posição parque ali, por exemplo, né? Além disso, alguns câmbios podem ter algumas opções e funções extras, né? Por exemplo, alguns têm função de trocas de marcha manuais. Então, além das posições que eu falei, né, PNRD, também pode ter ali um sinalzinho de mais e menos. Então, essa seria a posição onde ele trabalharia ali de forma manual, né? Ou seja, você controlando as marchas. Geralmente, quando se está em D, você desloca a alavanca para um lado ou para o outro, dependendo do modelo de veículo, e você passa a utilizar o modo manual. Costuma aparecer um aviso no painel também, né, que você está no modo manual, aparece uma letra N, algo do tipo, ou em vez de aparecer a letra D no painel, também pode aparecer o número da marcha engatada, né? Então, se o carro estiver parado, geralmente quando você passar para o modo manual, já vai aparecer o número 1 ali de primeira marcha. Só que tem alguns outros modelos de câmbio que, em vez desse modo manual, né, ou sequencial, como algumas pessoas também costumam chamar, tem também os modos de limitação do câmbio. Isso é mais comum em transmissões aí mais convencionais, até um pouco mais antigas, né? Que além das posições, né, PNRD, tem ali também um 3, um 2, o 1 na própria alavanca, né? Alguns carros, em vez do número 1, costuma ter uma letra L de low também. Alguns outros carros costumam vir contando ali desde o 4, né? Então 4, 3, 2, 1 ou 4, 3, 2, L. E para que serve essas posições extras do câmbio, né? É para alguma situação de menor velocidade ou uma descida mais íngreme de serra que você queira deixar ali aquele câmbio numa marcha um pouco mais alta. Alguns câmbios também não tem modo esporte, né? Então, essa função de travar as marchas ali pode ajudar bastante. Então, o que quer dizer cada número daqueles ali, né? É que, ao selecionar ali, por exemplo, o número 3, o câmbio só vai trocar as marchas até a terceira. Então, ele vai ficar ali primeira, segunda, terceira, segunda. Dependendo da velocidade, você não quer talvez que ele engate uma quarta marcha, porque vai baixar muito o giro e você precisa de um pouco mais de freio motor, precisa de mais segurança para descer uma serra íngreme, né? Então, geralmente você deixa ali no 3.
Se você está dentro de cidade, vai descer um morro bem forte ali, devagarzinho mesmo, e precisa utilizar o câmbio para ajudar a segurar ali, é interessante você deixar ali no 1, né, ou no L, né, se for o caso, ou até o 2, que aí ele vai trocar só primeira e segunda marchas. Se você deixar no 1, ele só vai ficar de primeira marcha o tempo inteiro. Então, é para algumas dessas situações. Em situações também de você precisar sair ali de um atoleiro ou algo do tipo, também essas funções aí podem ser interessantes. E geralmente, né, esses números aí no câmbio, eles vão até a penúltima marcha, né, porque não há necessidade de travar até a última, né. Então, se um câmbio tem 4 marchas, geralmente ele começa contando ali do 3 para trás, né? Então 3, 2 e 1. Mas existem algumas exceções, por exemplo, o Corolla ali de 9ª geração, né, o famoso Brad Pitt, é um câmbio de 4 marchas, só que ele começa a contar do 2. Então ele só tem o 2 e o L. Por quê? No lugar que seria o número 3, existe um botão na lateral da alavanca do câmbio, que é o botão de overdrive, que você pode pressionar e esse câmbio não vai mais engatar a última marcha, né? Que overdrive é uma sobremarcha, né? Traduzindo aí para o português, que seria aquela última marcha ali, né? A quarta, no caso do Corolla, que baixa bastante o giro, deixa esse carro mais econômico se você estiver andando ali em velocidades de cruzeiro, né? Então, esse botão, quando você pressiona, ele indica que o overdrive está desligado, tanto é que aparece um aviso no painel escrito OD OFF, que significa que o sistema está desativado. Então, aquela marcha, sobremarcha, overdrive, não vai mais ser selecionada enquanto tiver aquele aviso no painel e você não pressionar o botão novamente. Também esse sistema costuma ser utilizado quando você vai se preparar para uma ultrapassagem. Talvez você está chegando ali no momento ali de fazer uma ultrapassagem, você pode acionar esse botão de overdrive, ele já vai reduzir para a terceira, você já deixa o motor mais cheio para quando tiver tudo limpo, a faixa permitir, você também pode fazer uma retomada de velocidade mais rápida. No caso dos câmbios aí que não tem um botão de overdrive, você também pode puxar ali para o 3, que ele já vai subir um pouco mais o giro, voltar uma marcha para deixar esse motor já preparado para retomar velocidade, o que também é interessante. Função kickdown, muita gente não conhece, mas é até uma função bem simples. Praticamente todo carro aí com câmbio automático, ele tem um botão embaixo do pedal do acelerador. Em condições normais, quando você está ali utilizando o curso do acelerador até próximo do máximo, esse sistema ele não entra em ação. Então, dependendo ali de uma subida de serra que você queira reduzir uma marcha, por exemplo, você está subindo uma serra ali de 4ª marcha, mas o carro está perdendo força. Você está ali com meia carga, 75% ali de carga no acelerador. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir ali para uma terceira para te dar um pouco mais de fôlego para subir essa serra. Só que se você quiser todo o desempenho, quiser que ele reduza um máximo ainda, você pressiona o pedal do acelerador, né? Se você tiver condição segura para isso, né? Até o máximo e um pouco além disso, quando você vai ouvir um clique, que é o botão do kickdown sendo acionado ali embaixo do pedal. Nessa condição, o câmbio ele vai reduzir tudo que ele puder, claro, sem dar um sobregiro ali, sem sobrecarregar demais o sistema, né? Mas, por exemplo, né, dependendo da velocidade, se você tiver de 4ª marcha e acionar o kickdown, em vez dele baixar para uma terceira, ele pode baixar até para uma segunda ali, se o giro máximo permitir. E aí ele entende que você quer tudo que esse carro possa entregar aí de desempenho. Então, essa é a função do kickdown. Outros veículos também têm aquela função de modo esporte, né? Geralmente é um botão ali próximo da alavanca de câmbio ou em algum lugar ali também no console central, botãozinho com a letra S, você pressiona e você tem um comportamento diferente ali da transmissão. Alguns carros também costumam mudar o mapa de injeção do motor, costumam mudar ali o tempo de resposta do pedal do acelerador, né, para carros com acelerador eletrônico, deixa mais responsivo, mais direto, entendendo que você realmente quer andar de forma mais esportiva, né? E o câmbio também trabalha dessa forma. Quando você está no modo esporte, ele geralmente demora mais para subir marchas, né? Ele vai ficar ali trabalhando num giro mais elevado. Isso aí pode ser interessante em algumas situações que você está subindo um longo trecho de serra, está fazendo várias ultrapassagens ali,
e você não quer que ele fique subindo ali para a quarta marcha, quinta marcha, você quer o motor cheio ali por mais tempo para fazer as suas ultrapassagens de forma mais segura, então esse modo esporte ele é bem interessante nessa situação. Tem também o modo neve, geralmente da mesma forma que o modo esporte também tem um botão dedicado a ele, né? Geralmente tem aquele desenho ali do floco de neve, né, parecendo com a simbologia de ar-condicionado, ou em alguns câmbios também pode vir com a letra W ali no botão indicando o modo, né, Winter, né, de neve. E esse modo geralmente é quando você está ali numa condição de baixa aderência, né, seja em neve, né, de fato, ou em alguma situação ali de lama, um barro que você tenha pouca aderência, está patinando a roda ali, você usa esse modo e ele vai arrancar de forma ainda mais suave, né? Então talvez ali para sair da inércia ele já vai utilizar de cara uma segunda marcha, dependendo da situação até uma terceira, e vai trabalhar mais o conversor de torque ali para não deixar entregar todo o torque, toda a potência ali de forma muito repentina e deixar essas rodas patinarem, né? Vários carros também utilizam esse sistema juntamente ali com o controle de tração, então é um recurso bem útil aí em situações de baixa aderência também. Com certeza. E falando um pouco mais em detalhes sobre aquele modo manual de condução, né, que você tem ali o mais, o menos. Então, geralmente você dá um toque na alavanca para frente, né, para subir marchas e um toque para trás para poder reduzir uma marcha, né? Alguns carros isso pode vir de forma invertida, não é uma regra geral para todos, mas quando você está ali no modo manual, você controla qual marcha você quer ali no momento. Só que é claro que o câmbio ainda vai ter autonomia para intervir em algumas situações ali que sejam risco, né? Por exemplo, se você for arrancar ali, pôs uma primeira marcha e está acelerando, está chegando ali no limite de giro no motor, no corte de giro, ele vai subir uma marcha para proteger o conjunto mecânico, né? Então, grande maioria dos câmbios automáticos trabalha dessa forma. Também, se você tiver ali de 100 por hora numa estrada e por alguma razão, sem querer, você reduziu marchas demais, colocou até uma primeira ali, ele não vai engatar uma marcha que dê um sobregiro ali, dê uma carga excessiva nesse conjunto. Então, é um sistema bem inteligente, ele deixa você utilizar as marchas da forma como você quer, mas até certo ponto. Da mesma forma também quando você for subir marchas, né? Por exemplo, você, por alguma razão, vai querer colocar uma quinta marcha para arrancar com esse carro. Ele também, em algumas situações, não vai deixar porque entende que vai forçar demais ali em baixa rotação. Função creeping, que é bem comum aí dos câmbios automáticos convencionais, né? É uma função que tá ali, você utiliza quase todo o tempo, mas não percebe. Quando você tá ali com a marcha engatada, né, tá com a alavanca no D e você vai soltando o pedal do freio, esse carro começa a andar sozinho ali devagar, mas ele já começa a se mover. Justamente para você, em uma situação ali de manobra, de baliza, em baixa velocidade, não precisar ficar controlando no acelerador, que também pode ser mais complicado, né? Quando é um carro com câmbio manual, você tem acelerador e embreagem ali para você controlar quanto de carga, quanto de potência você quer ali naquele momento. Só que aqui no automático é mais difícil. Então, ele já tem esse sistema que ele entrega um pouco de força ali, só tirando o pé do freio. Só que alguns veículos não tinham essa função. Por exemplo, aqueles primeiros automatizados, né, os Duologic ali de primeira geração, que não é um câmbio automático, 100% automático, ele é um automatizado. Era uma tecnologia em lançamento na época, então os primeiros não tinham essa função aí acoplada. Então ficava mais complicado de você manobrar um carro desse, entrar numa vaga, fazer uma baliza. Os Duologic foram sendo atualizados e ganharam essa função aí posteriormente, mas alguns carros sim podem não ter essa função de creeping aí instalada. E já que eu citei câmbio automatizado, né, você pode ter aquela dúvida, qual que é a diferença, né, de um câmbio automático convencional para um automatizado que muita gente fala, né, que é problemático, né? Um câmbio automático convencional, ele é um câmbio maior, mais pesado, ele trabalha com um sistema de engrenagens diferente de um câmbio automatizado. Ele usa engrenagens planetárias ali, que também tem um sistema diferente de acoplamento de marchas e geralmente ele é acoplado ao motor por conversor de torque.
Então, é um câmbio de trocas de marcha geralmente mais suave, sem trancos, é um câmbio mais voltado realmente para o conforto. Porém, é um câmbio de manutenção mais cara, é um câmbio que utiliza mais peças ali, mais componentes móveis, então qualquer manutenção preventiva ou corretiva ali não vai ser muito barata. E na época, né, que esses câmbios estavam bem consolidados no nosso mercado, porém, eram carros que geralmente ficavam mais caros por ter esse câmbio aí do tipo convencional. Então, para tentar popularizar esse tipo de câmbio automático, as montadoras tiveram algumas ideias e dentre elas essa ideia aí do câmbio automatizado, que é basicamente pegar um câmbio manual e colocaram um sistema em cima dele ali de atuadores hidráulicos que faz a função da troca de marcha por você. Então, ainda é um câmbio manual com engrenagens helicoidais, acoplado ao motor por embreagem simples, não é nem banhada a óleo. Então, é mais difícil de se conseguir uma suavidade nas trocas de marcha, ao mesmo tempo em que você não perde tanto tempo nas trocas de marchas. Ali tem um limiar, né, entre você trocar a marcha rápido, mas também não dar tranco. E era um pouco difícil de conseguir isso nesses automatizados, né? Então, é bem comum quando você está dirigindo um carro com câmbio automatizado, você perceber ali uma troca de marchas mais áspera, dando até um certo tranco ali, dependendo da situação. Isso aí é considerado até normal. Agora, um tranco mais excessivo, uma pancada mais excessiva, um ruído metálico, aí já pode ser um indício aí de algum problema. Mas para você diferenciar, né, basicamente esses automatizados, ali na linha Volkswagen são os famosos iMotion, né? Geralmente vem escrito ali na tampa traseira, no documento do veículo também você identifica essa nomenclatura que indica que é um câmbio automatizado. Na linha Fiat, os automatizados são chamados de Duologic, Duologic Plus ou os mais novos, né, GSR, ali no Novo Uno, né, e outros carros da marca, em vez de ter uma alavanca, tinha os botões ali no local. Então também é um automatizado. Os Duologic mais antigos tinham uma alavanca convencional ali também, parecendo com câmbio automático, só que não é um automático de fato. Na Chevrolet, o nome desse câmbio era EasyTronic, vinha ali na Meriva, no Agile também era um câmbio que costumava dar mais problemas. Na linha Renault, chamado aí de Easy R, também costuma vir escrito ali na tampa traseira ou no documento do veículo também indicando que ele é equipado com esse sistema. Outros carros, né, de porte maior, geralmente você vai encontrar com câmbio convencional ou CVT também, que tem vários aí no mercado. O CVT tem um funcionamento um pouco diferente, ele não trabalha com engrenagens, ele trabalha com uma polia variável acoplada a outra polia variável por uma correia metálica, né, e ela que vai fazendo ali a variação de relação de marchas, né, então praticamente tem relações infinitas de marcha. É um câmbio de funcionamento diferente, mas também aí, se bem cuidado, pode ser uma excelente opção de câmbio mais confiável. Todos os câmbios automáticos exigem seus cuidados aí de manutenção preventiva, troca de óleo, filtros no tempo correto, como manda o manual do proprietário. Mas, basicamente, as diferenças aí para você identificar são essas. Tem algumas outras diferenças mecânicas ali, né, que você pode abrir o capô ali, se tiver um pouco mais de conhecimento técnico também, dá para identificar facilmente se é um câmbio automatizado ou convencional. Questão do pé esquerdo, né, que muita gente também tem aquela dúvida. Já que o carro só tem 2 pedais, eu posso usar o pé esquerdo para frear e o direito para acelerar. Aí eu digo que vai depender muito se você tem uma certa experiência em dirigir e também se você tem uma boa sensibilidade ali no pé esquerdo, porque para quem está muito acostumado com carro com câmbio manual, pegar um automático ali de cara e querer frear com o pé esquerdo pode ser complicado, porque você ainda está com aquela mentalidade, né, aquele costume de pisar com mais força com o pé esquerdo porque você só usa ele para embreagem. Então pode acontecer de você esquecer que está no automático e quando for pisar no freio, não modular bem ali a força e dar uma travada um pouco mais forte. Então é algo que é interessante você se acostumar primeiro ali, rodando em alguns lugares ali com pouco trânsito, sentindo um pouco ali, freando um pouco com o pé esquerdo para você ir se acostumando. Também não pode ficar tão focado nisso, né? Porque uma hora você
você pode precisar pegar um carro manual de novo, né? Então você tem que estar ali bem acostumado com as duas situações para não se confundir. Eu digo que se você não tiver muita segurança num carro automático, use apenas o pé direito, né? Então frear e acelerar com o mesmo pé, vai tranquilo como se fosse um carro com câmbio manual e você descansa o pé esquerdo ali para evitar maiores sustos, não é verdade? Também tem várias dúvidas com relação à forma correta de você parar, estacionar e depois quando for sair com o carro de novo não dar aquele tranco, né? Que é bem comum de acontecer quando você tira a alavanca ali da posição do P, né? De parking. Isso acontece porque não se parou o veículo anteriormente ali da forma correta. E qual que é a forma correta? Você está dirigindo, né? Chegou no local que você quer, estacionou, principalmente no morro, né? Seja uma subida ou uma descida. Se você não parar da forma correta, esse câmbio depois quando você for arrancar ele pode dar um tranco. Então, qual que é a forma correta? Você parou totalmente o veículo, né? Usou o pedal do freio ali, passa a alavanca de D para N, você vai acionar o freio de estacionamento, né? Freio de mão ou freio de pedal em alguns carros que também tem, ou o freio de estacionamento eletrônico. Acionou, tira o pé do freio de serviço, né? E o carro vai dar uma leve assentada ali, né? Então você sabe que o veículo agora está apoiado no freio de estacionamento, que é o correto. Fez isso? Leve a alavanca para o P e aí você pode desligar o veículo sem problemas. Quando você for sair de novo, esse carro não vai dar trancos, porque ele está apoiado no freio de estacionamento, né? Então o que muita gente faz errado, né? Já chega no lugar, coloca a alavanca no P, puxa o freio de mão e desliga o carro. E às vezes até solta o pedal do freio antes de puxar o freio de mão, né? Então o que acontece? Nessa situação, o peso do veículo ele vai se apoiar no câmbio automático. Dentro da transmissão existe ali uma trava, né? É a chamada trava parque, que quando você coloca o câmbio no P, ela é acionada e impede que esse câmbio gire, né? E consequentemente também vai impedir que as rodas girem. Só que se você deixou no parque ali e soltou o freio de serviço, né? O peso do carro ele não vai se apoiar no freio de estacionamento, ele vai se apoiar nessa alavanca aí de parking. Ela é feita para aguentar peso, realmente, de fato, não é algo assim que vai quebrar ali com tanta facilidade. Pode acontecer de quebrar, mas é difícil. Só que o problema não é nem quebrar essa trava parque. O problema maior é quando você for sair com o carro de novo, porque o peso ali está em cima dessa trava. E quando você for tirar a alavanca de P para sair com o carro, essa alavanca vai encontrar uma resistência ali, né? O próprio atuador lá que faz a função de afastar essa trava parque, ele vai fazer mais força do que o normal. Ali, numa vez que você fizer ou outra, se você esquecer, não é problema. O problema é se isso tornar um hábito. Toda vez que você parar o carro e for arrancar, ele ficar dando esse tranco. Com o tempo, esse atuador vai sofrendo estresse além do necessário, vai perdendo a sua eficiência e pode depois causar um problema que você tenha que abrir para reparar esse sistema. Então, modo correto de parar. Chegou no local, parou totalmente, leva a alavanca de D para N, puxa o freio de estacionamento, solte o freio de pedal ali para você deixar o peso do veículo aonde precisa, né, que é o freio de estacionamento, depois mova a alavanca de N para D e desliga o veículo que você não vai ter maiores problemas. Também um cuidado bem interessante que você deve ter com esses sistemas aí de câmbios automáticos, né? É quando você estiver fazendo uma manobra ali, às vezes está com um pouco de pressa, você tá ali, né, manobrando, tá? Passa para Ré, passa para D, passa para R, passa para D. Se você fizer isso de forma muito rápida, também pode dar algum tranco ali. Por isso que praticamente todos os câmbios automáticos têm ali o neutro entre o R e o D, para dar tempo de desacoplar uma marcha e engatar a outra. Então, faça isso de forma um pouco mais suave, coisa ali de meio segundo que você der de prazo ali já é mais que suficiente. Então, não fique ali muito rápido entre ré e drive para também não forçar muito esse sistema. Também cuidado com os avisos de superaquecimento que podem ocorrer aí em qualquer câmbio automático, por mais que seja um câmbio bem confiável, resistente, nenhum componente mecânico está isento de
passar por defeitos, sofrer alguma falha, né? Então, geralmente aparece um aviso no painel com essa simbologia e até mesmo escrito ali no computador de bordo, se o seu carro tiver, né? Algum aviso do tipo superaquecimento em transmissão, cuidado, perigo na transmissão, algo do tipo, que geralmente indica que está passando ali por uma condição de superaquecimento. Alguns tipos de câmbio costumam entrar ali no modo de emergência, então eles não passam de uma certa rotação se caso estiverem identificando aí uma condição de superaquecimento. Essa simbologia aqui ela pode ser também de duas cores, né? Na cor amarela ou âmbar, geralmente indica ali o início de um superaquecimento. Você deve reduzir o ritmo, andar de forma mais lenta para ver se resolve. Se não resolver e esse câmbio continuar superaquecendo, pode ser que essa luz mude para a cor vermelha e aí sim você tem que parar imediatamente e desligar o motor para que essa transmissão resfrie. Em algumas situações, talvez precise até acionar aí um guincho para que você não cause um problema mais sério nesse câmbio, leve para uma oficina sem forçar muito esse conjunto. E nem preciso dizer que utilizar aquela famosa banguela não funciona nesses carros automáticos, não é verdade? E isso também vale para carros com câmbio manual, né? Hoje em dia, com a injeção eletrônica, se você está descendo ali um morro sem acelerar, tá com um certo giro ali no motor, ele não está injetando nenhuma gota de combustível. Então não faz sentido você soltar esse câmbio, colocar ali no neutro para economizar. Você não está economizando, pelo contrário, você, no caso de um veículo com injeção eletrônica, você está gastando combustível fazendo isso. Então, está descendo um longo trecho de serra, não fique colocando esse câmbio no neutro, deixe no D ali para você ter mais segurança. Até porque, mecanicamente falando também, você vai causar um estresse muito grande nessa transmissão. Se você colocar no neutro, desceu a serra, acabou de descer, eu quero acelerar de novo, tem que voltar para o D, né? Na hora que você voltar para o D, vai ter um esforço excessivo ali, né, para poder colocar esse câmbio novamente no giro que ele precisa ali para acompanhar a velocidade das rodas. Então, não faça isso de maneira alguma, deixe sempre ali no D ou em alguma outra posição ali de condução, seja manual ou modo esporte, algo do tipo aí que você queira usar no momento. Os câmbios também automáticos de hoje em dia estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Eles têm até mesmo uma função ali de fazer um certo freio motor quando você precisa. Dependendo do trecho de serra, você está descendo ali, né? E você quer um pouco mais de segurança, quer deixar o giro um pouco mais alto, só de você não estar acelerando, o sistema eletrônico, o gerenciamento dessa transmissão já entende que você quer ali um pouco mais de freio motor. Geralmente nessa situação ele deixa uma marcha um pouco mais reduzida. Qualquer toque no acelerador que você der, também ele já entende que aquela descida mais íngreme acabou, você quer retomar a velocidade, então ele vai subir as marchas novamente para você ter uma suavidade maior ali e também focando na economia de combustível, que é interessante. É claro que nem todos os câmbios têm esse gerenciamento tão inteligente. Alguns mais antigos talvez não coloque ali a marcha certa na hora certa que você quer. Então, por isso é interessante conhecer aqueles modos manuais que eu falei, para você extrair o máximo possível desse câmbio, tanto em segurança, quando você quiser um freio motor ali, quanto também em eficiência e economia de combustível, quando você quiser deixar esse carro um pouco mais solto ali, num final de descida, por exemplo. Geralmente também é bem comum os carros com câmbio automático terem um desgaste maior em pastilhas e discos de freio, os dianteiros, né, principalmente. Por quê? Lembra daquela função cramping, né, que eu falei, que você só de soltar ali o freio, o carro já começa a andar sozinho? Então, dependendo da situação, se você anda muito em trechos urbanos, pega muito congestionamento, muito trânsito, em boa parte desse tempo, talvez você nem precise acionar o pedal do acelerador, só de você ir soltando o freio ali, esse carro já começa a ir se movimentando sozinho, você vai andando devagar, para novamente, vai andando, para. E com isso, você está ali com o pé no freio, mesmo que seja só um pouco, mas o veículo está forçando para frente, né? A transmissão está forçando o veículo para andar, ao mesmo tempo em que você está ali segurando um pouquinho no freio e está forçando ele a parar. Então, causa um desgaste mais excessivo ali naquele conjunto de freios, pode causar um superaquecimento também em algumas raras situações. É muito comum você estar no trânsito ali e ver
dá até para saber qual carro que é automático, qual que não é, só por você ver a luz de freio dele acesa ali. O carro tá andando um pouquinho para frente, mas ainda tá com a luz de freio acesa, porque o motorista tá ali segurando um pouco de leve no pedal do freio, enquanto a transmissão está fazendo a função cramping nela de ir para frente, né? Então, uma dica para você evitar esse desgaste um pouco mais excessivo: o trânsito começou a andar na sua frente, você não solte o veículo imediatamente, não vai ali colado no carro da frente, dê um espaço, dê um tempinho, que você solta o seu carro depois ali o freio e solta o pedal totalmente. Ele vai andar de forma mais lenta, mas você não está ali forçando os freios, você ainda está mantendo uma distância de segurança para o carro da frente, e quando parar lá na frente, você também já para e esse veículo não vai ficar ali andando com o freio ali num 5%, 10%, que causa sim um desgaste mais excessivo nas pastilhas e discos. Então fica essa dica aí. Outra coisa também que muita gente tem dúvida: dá para dar tranco com um carro automático? Não que eu esteja recomendando alguém dar tranco no seu veículo, é uma prática até perigosa dependendo da situação. Então, aqui é só para falar de forma técnica o que acontece ali na transmissão e dizer se isso é possível ou não. Naqueles carros com transmissão automatizada, né, que acoplam ao motor por embreagem, né, e aqueles CVTs também que tem um acoplamento feito por embreagem, é até possível você fazer isso, né? Você solta o veículo ali, liga a ignição e engata o D ali numa certa velocidade que ele vai fazer esse acoplamento. Só que nos automáticos convencionais que usam conversor de torque, esse conversor de torque ele precisa de pressão hidráulica para poder acoplar e desacoplar ali, né? Então, se o motor está desligado, ele não vai ter pressão hidráulica suficiente para, na hora que você engatar um D ali, ele fazer o acoplamento de forma forçada e colocar o motor em funcionamento. Então, na maioria dos câmbios automáticos não vai acontecer nada se você tentar realizar essa prática. Então eu digo que, novamente, se você teve uma pane elétrica, ficou sem bateria, o certo, o correto é fazer como manda lá o manual do proprietário, né? Fazer um enxerto de bateria, pegar um outro carro e fazer a recarga ali de forma rápida para você não forçar esse conjunto mecânico e também não colocar você e outras pessoas em risco, né? Porque essa situação de dar tranco no veículo, que não é nada recomendável, ela é perigosa, porque você coloca o veículo ali numa descida com o motor desligado, você tem que lembrar que você não vai ter o pedal de freio ali com a mesma potência de frenagem, né? Você não tem o vácuo ali para ajudar você a pisar no freio se alguma coisa repentina acontecer na sua frente. Ou seja, né, você vai ter que pisar ali com muito mais força para conseguir parar esse veículo se caso precisar. Então, não é recomendável dar tranco em nenhum veículo aí, seja manual, automático, automatizado, nada disso. Beleza? E eu digo que a dica mais importante aqui desse vídeo, e para você que tem um carro automático ou quer ter, é o seguinte: fazer a manutenção preventiva de forma correta, como manda o manual do proprietário. Não existe peça que vai durar a vida toda, não existe fluido hidráulico, óleo de transmissão, óleo de motor que vai durar a vida toda, óleo vitalício. Geralmente, né, algumas montadoras dizem que o óleo de transmissão ele é long life, ele é vitalício, ele é para a vida toda. Só que o que é a vida toda de um veículo? Geralmente uma fabricante, uma montadora, projeta ali uma vida útil para aquele carro. Hoje em dia se fala muito aí em 240 mil quilômetros, 250, né? E esse óleo também ele é projetado para durar, talvez, teoricamente, essa quilometragem. Só que existem várias situações que podem fazer esse óleo não durar nem tudo isso. Mas também, se o carro rodar bem mais que isso, né, que pode acontecer de rodar 300, 400 mil, e aí? O óleo ainda vai ser long life, vai ser para a vida toda? Não, né? Ele vai estar passando muito ali até mesmo da estimativa que o fabricante projetou para aquele óleo. Então, grande maioria das transmissões automáticas dos carros com câmbio automático
vem lá no manual do proprietário especificando o prazo de troca de óleo, seja por quilometragem ou tempo que ocorrer primeiro. E vários manuais de vários veículos ainda vêm mencionando, né, que dependendo das condições de uso, se você usa ali numa forma de condução mais severa, esse prazo de troca ele deve ser reduzido, geralmente se reduz pela metade do que comparado com o modo de condução normal. Então, se várias montadoras trabalham dessa forma, indicam essa troca de óleo preventiva, você já pode imaginar que em algumas outras a situação não é muito diferente, né? Não existe um óleo ali que ele é tão melhor que o outro assim, até porque seria um óleo caríssimo, quase impagável, não é verdade? Que durasse aí 20, 30, 40 anos, né? Então, mesmo que não tenha lá a recomendação de troca, é interessante você conversar com um profissional da área, profissional especializado em câmbios automáticos, em transmissão automática, para te indicar ali uma quilometragem aceitável, viável de você fazer uma substituição. No longo prazo, parece que uma troca de óleo na transmissão parece ser muito cara, muita gente fica ali, eu vou gastar R$1.000, R$1.500 de óleo, mais mão de obra, filtro e tal, só que geralmente o óleo de transmissão ele dura muito mais do que o óleo de motor. Você, no mínimo, as transmissões ali que tem prazos mais curtos de troca é 40.000 quilômetros ou 2 anos o que ocorrer primeiro. E é claro, você vai inspecionando ali a cada 10.000, você confere o nível ali na vareta ali de óleo, que essas transmissões automáticas, grande parte também tem ali a vareta de nível para você identificar se não está tendo algum vazamento. Mas em grande parte aí das transmissões, geralmente se recomenda a troca a cada 60.000 quilômetros, 80.000, algumas a 100.000, 2, 4, 6 anos, dependendo das condições de uso. O importante é você verificar lá no manual do seu carro o que recomenda e seguir a risca. Se o manual do seu carro não fala nada, verifique com um profissional da área também um prazo ali interessante para você fazer essa substituição e continuar tendo um conjunto aí bem confiável nas suas mãos. E para você que gostou desse tipo de vídeo mais técnico, com várias dicas aí de condução, dicas de manutenção importantíssimas para você cuidar bem do seu carro, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários outros vídeos falando de vários outros sistemas importantes que você também tem que ficar atento aí no seu veículo para ter um conjunto sempre bem confiável. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.